seja muito bem-vindo ao meu quadro News. E nessa semana a gente vai falar sobre a assombrosa notícia de que muitas empresas estão entrando em recuperação judicial no Brasil. Os dados são alarmantes. A gente está falando aí de mais de 2,3 ao ano de prejuízo no setor do agro, principalmente. A gente está falando de um aumento de mais de 500% do ano passado para esse ano na quantidade de empresas que pediram recuperação judicial. Isso se deve a muitos fatores e eu vou dizer nesse episódio o que isso tem relação com os seus investimentos, tá? Alguns fatores iniciais que fazem com que essas empresas estejam começando a entrar em prejuízo é o fato da grande mudança tributária, a confusão que está acontecendo, a elevação dos custos que o nosso país está sofrendo por diversos fatores, né? O agro está sendo extremamente impactado por conta do que aconteceu aí com a safra, né? A gente teve uma safra muito ruim, a gente teve um desperdício muito grande, a gente teve uma ausência de chuva, as queimadas, tudo isso influenciou diretamente, né, na produção do agro. O agro funciona com a base de muita dívida, né? E o principal que eu quero passar para vocês, e a razão de eu ter escolhido essa notícia para trazer aqui, é que muitas pessoas não têm a menor ideia de que títulos de renda fixa são extremamente impactados com o mercado empresarial, o mercado privado, o setor privado, né? Se você parar para pensar, muitos ativos de renda fixa são ativos de crédito privado. Você está emprestando dinheiro para a empresa privada. E a empresa privada, ela tem o risco de que se ela não tiver segurança, se ela não tiver liquidez, se ela não tiver saudável, ela não vai pagar esse título de volta. Então, o brasileiro ele tem muita ideia de que um título de renda fixa é um título extremamente seguro, que é um título que não tem risco de perda, mas as pessoas não entendem o que eu estou falando aqui para vocês agora, que se você comprou uma LCA, né, que é uma letra de crédito agrícola, um CRA, que é um certificado de recebíveis agrícolas, e essa empresa, né, que estava assegurada ali por esse título, entrou em recuperação judicial, abriu falência, ela não vai honrar com os compromissos financeiros dela, você como investidor ou fundo que você investe que tem esse título, vai tomar prejuízo a ponto de perder, sim, o seu dinheiro. Então, assim, eu tenho cada vez mais achado ruim, é uma opinião que eu posso mudar amanhã ou depois, mas hoje eu tenho achado muito ruim investir em renda fixa, em crédito privado via fundos de investimento, porque é muito difícil você controlar o que o gestor está fazendo com aquele dinheiro. Ele está comprando títulos de renda fixa de crédito privado de quais empresas, né? Que empresas são essas? Quando a gente faz isso fora e você tem um suporte, e conte com o meu suporte para isso, hoje nós somos uma assessoria de investimentos filiada ao BTG Pactual e você pode trazer os seus investimentos para a gente. A gente trabalha no modelo de FII fixo, que é um modelo que tem muita transparência, mas quando você tem um suporte de alguém que te ajuda a escolher esses ativos com segurança, você fica muito mais seguro do que você colocar o seu dinheiro em um fundo, que você paga uma taxa de administração e, no final das contas, você não tem poderes de entender em qual empresa o seu dinheiro está sendo investido, quais riscos você está correndo. Será que dentro dessa leva enorme de empresas que entraram em recuperação judicial, o seu dinheiro não está em uma delas? Será que nesse momento você está correndo risco de tomar calote e de perder um pedaço do seu dinheiro e você sequer sabe disso? É uma informação que a maioria das pessoas não tem noção. Ele vai lá ou vai na dica do gerente do banco, ou ele vai na dica do assessor, seja comprando um título de forma independente, seja entrando num fundo, mas dificilmente as pessoas sabem. Você sabe? É uma tristeza ver que um país como o nosso tem empresas com essa péssima situação financeira hoje. Isso representa muitos sinais econômicos também. Por exemplo, uma empresa que está ruim, geralmente ela vai começar a diminuir o efetivo de trabalho dela. Então, isso gera muita demissão, né? Quando a gente tem demissão, a gente também tem um problema no mercado, de maneira geral. Então, uma coisa acarreta a outra e foi nesse caminho que a gente teve há alguns bons anos atrás aí, a maior recessão da história, né? São sinais que a gente tem que perceber e são sinais que você precisa identificar ao investir em renda fixa ou em crédito privado, ou nos dois, né? Renda fixa emprestando dinheiro para a empresa privada, você conseguir entender os riscos que você está correndo, esses investimentos não são isentos de risco. Mas a notícia é essa, vamos torcer aí para o Brasil se recuperar, para vir uma boa notícia mais para frente, mas essa é a realidade atual. E eu vejo você no próximo episódio. Se você quiser tirar dúvidas comigo, entrar em contato, você tem o link da minha bio, que tem o meu WhatsApp direto. Você tem também os meus outros canais, o meu canal do YouTube também tem outros vídeos que você certamente ainda não viu. E você pode contar comigo e com a minha empresa para investir o seu dinheiro. Conte conosco. Até o próximo. Tchau, tchau.